Este é o JC para ouvir análise, eu sou Igor Maciel e eu queria falar hoje sobre Ratinho Júnior. Falamos sobre Tarcísio de Freitas já, que era o principal candidato da oposição. Ele era tido como o principal candidato da oposição, era o preferido do mercado, era o preferido da direita menos radical, era o preferido do centrão, mas Tarcísio de Freitas tem uma questão. Ele é governador de São Paulo e ele pode disputar a reeleição. E por que é que ele vai abrir mão de disputar a reeleição de São Paulo, que é praticamente certa, para arriscar uma eleição contra um presidente que está sentado na cadeira, que é o caso do Lula, e que é um presidente que tem um histórico de muita força em eleições. Então, é um risco que o Tarcísio teria que calcular muito para poder correr, e ele calculou bastante. Esta semana esteve em Brasília, foi conversar com Jair Bolsonaro e da conversa, como a gente já tinha antecipado aqui, disse que vai ser candidato à reeleição, que não pensa em disputar a presidência da República. Então, praticamente desistiu da disputa e vai esperar agora a conjuntura, mas já trabalhando a reeleição ao governo de São Paulo. Quando esse anúncio foi feito, essa informação começou a circular, todo mundo voltou os olhos para Ratinho Júnior. Quem é Ratinho Júnior? Ratinho Júnior é o governador do Paraná, já está no segundo mandato, então ele não tem mais chance de disputar uma reeleição, como é o caso do Tarcísio. Além disso, o Ratinho Júnior, ele tem uma avaliação muito boa no Paraná, tem 84%, o Paraná acaba sendo uma vitrine para ele. Ele tem 84% de aprovação no governo do Ceará. Acaba sendo uma vitrine muito importante nessa disputa para ser candidato à presidência da República. Ele também tem feito excursões pelo país, pelo Brasil, visitando principalmente empresários. Ele vai para eventos empresariais, participa de eventos empresariais, conversa com empresários, com gente do mercado. Ele quer primeiro entrar nesse público antes de ficar conhecido no Brasil inteiro. Ratinho Júnior é do PSD, PSD é o partido de Gilberto Kassab, e ele faz parte dos planos de Gilberto Kassab para um crescimento da sigla, um crescimento nacional, que ele já teve para prefeituras. O PSD foi o partido que mais fez prefeituras em todo o Brasil, e agora ele quer aumentar a bancada na Câmara Federal e também no Senado. Então ele quer um aumento dessa bancada. Para isso ele precisa de um nome forte que levante essas chapas por todo o Brasil. Seria o Ratinho Júnior, que ele está trabalhando nos mercados e depois deve trabalhar ele mais publicamente, de forma mais popular, mas não por enquanto. Isso vai ser depois. O que acontece hoje com o Ratinho Júnior é que, além de ter uma administração consolidada no Paraná e poder usar isso como vitrine, ele também é mais moderado do que Tarcísio em relação à família Bolsonaro. Tarcísio é muito próximo da família Bolsonaro, muito próximo, inclusive, de causar ciumeira entre os filhos. Tarcísio é alvo de ciumeira do Eduardo Bolsonaro, por exemplo. Eduardo Bolsonaro diz que vai ser candidato a presidente de qualquer maneira, porque não pode deixar Tarcísio, quando Tarcísio estava para ser candidato, não podia deixar Tarcísio levar os votos que são da família dele, o poder político que é da família dele. Você vê a situação a que ponto chegou. Então, a proximidade do Tarcísio de Freitas com a família Bolsonaro chega a esse ponto. Já o Ratinho Júnior, apesar de ter uma boa relação com o Bolsonaro e com o bolsonarismo, ele não é tão próximo, ele não se coloca como alguém da cozinha de Bolsonaro, como o Tarcísio é, porque o Tarcísio já foi ministro, o Ratinho Júnior não. O Ratinho Júnior evita a maioria dos eventos que aconteceram em apoio a Bolsonaro, as manifestações, ele evitou a grande maioria deles. Participou de alguns, eu acho que 2 ele participou, mas ele evita a grande maioria, exatamente para não ser taxado de bolsonarista. Por que é importante para um candidato da direita não ser taxado de bolsonarista numa candidatura à presidência da República? A rejeição a Bolsonaro e ao nome Bolsonaro é muito alta. Ele entrega uma votação certa,
isso é verdade. Se o Bolsonaro chegar para dizer você vai ser o meu candidato, essa pessoa vai ter uma votação certa, fiel, mas não suficiente para ganhar uma eleição, não somente com isso. E por isso mesmo se acredita que mesmo com Eduardo Bolsonaro sendo candidato, o Ratinho Júnior pode disputar a eleição contra o Lula e o Ratinho Júnior é que seria o adversário do Lula. Essa é uma eleição diferente das eleições anteriores. Polarização sempre existiu, polarização existe ainda, mas essa é uma eleição que, pela ausência de Jair Bolsonaro, porque ele está inelegível e provavelmente vai estar preso, já foi condenado, vai estar preso em regime fechado, ele vai estar inelegível, não pode disputar. Pela ausência de Jair Bolsonaro, é que essa polarização vai ser um pouco diferente. Existe uma tendência, até com o cansaço das pessoas dessa polarização, existe uma tendência de que as pessoas busquem um caminho do meio, alguém que não seja nem Lula, nem esteja tão próximo de Bolsonaro, possa estar um pouco mais distante de Bolsonaro. É aí que entra a grande oportunidade do Ratinho Júnior. Seria para o Tarcísio também, mas o Tarcísio estava muito próximo do Bolsonaro. Então entra a oportunidade para o Ratinho Júnior. E essa é uma oportunidade que ele não parece querer perder. Já se falou, inclusive, que ele pode ser candidato ao Senado no Paraná e ele estaria eleito. Se ele for candidato ao Senado no Paraná, ele está eleito, virtualmente já. Mas ele diz que não é candidato ao Senado, que não quer ser candidato ao Senado, que só quer disputar a presidência da República, ou aceita ser vice, dependendo da conjuntura. Algumas pessoas ele deixou isso já certo. Ele até aceita ser vice, dependendo da conjuntura. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas por enquanto, Ratinho Júnior, com a saída de Tarcísio, com esse afastamento de Tarcísio da disputa presidencial, Ratinho Júnior passa a ser o principal nome da oposição contra Lula. Vamos ver o que é que acontece, porque hoje ele está no PSD e o PSD hoje ainda faz parte do governo Lula. Ainda tem ministérios, inclusive, no governo Lula. Vamos ver como é que vai ser, se o PSD vai desembarcar e quando isso vai acontecer. Valeu, tchau, tchau. O JC para ouvir análise você acompanha de segunda a sexta-feira aqui no Spotify do Jornal do Comércio, agradecendo aqui sua audiência e convidando você também para acompanhar os outros episódios do JC para ouvir análise. Valeu, um abraço, tchau, tchau.